Olá, pessoal. Eu sou o Francisco Carrera, eu sou coordenador de estudos de arborização urbana aqui da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Estado do Rio de Janeiro. E nós estamos hoje aqui recebendo um grande colaborador da arborização urbana em nível nacional no nosso país, Dr. Flávio Telles, né, que tem colaborado muito nos nossos trabalhos. Gostaria também de falar um pouquinho sobre a nossa coordenação de arborização urbana. Ela, na verdade, foi criada por iniciativa de nossa presidente, a doutora Ana Tereza Basílio, que muito se preocupa com a condição das árvores, né, e, em especial, com o planejamento, né, e tratamento das árvores das cidades do estado do Rio de Janeiro. E existe hoje, no debate nacional, o Plano Nacional de Arborização Urbana. Ele faz parte de um amplo processo participativo, e esse processo vem também trazendo à baila vários projetos de lei em nível nacional. E daí, a nossa presidente teve a bela iniciativa de criar na estrutura uma coordenação específica, né, destinada a promover o debate amplo e participativo dessa temática da arborização urbana. Daí criou a Coordenação de Estudos de Arborização Urbana, então me nomeando nessa condição de coordenador. E nós estamos hoje muito felizes em dar continuidade a esse trabalho, em especial porque criamos, né, pela nossa iniciativa, pela Casa da Advocacia e da Democracia, um processo amplo e participativo também, e também convidativo à sociedade civil como um todo. Nós criamos um fórum, o Fórum Estadual de Arborização Urbana, onde a Ordem dos Advogados do Brasil, seção Estado do Rio de Janeiro, convoca a toda a sociedade civil para que ela possa, de certa forma, contribuir de forma plena, ampla, participativa e também extremamente democrática nessa ideia de arborização urbana. E os efeitos já estão sendo extremamente positivos. Nós temos só 4 meses de criar a coordenação e nós já fizemos 3 importantes encontros, 3 importantes seminários que nos trouxeram também grandes colaborações nesse fórum. A cada dia, mais um município vem até nós pedindo para participar dos amplos debates desse fórum. Universidades, como a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, e também está muito firme conosco nessa demanda e nessa iniciativa, e vamos trazer muitas outras universidades. Muitas prefeituras estão diretamente trabalhando com isso, já criando o seu plano de arborização urbana, tomados também pelo auxílio trazido pelo nosso fórum. Além dos profissionais, como um todo, da engenharia florestal, da advocacia por excelência, porque vamos trabalhar, sim, criação de novas ideias jurídicas, de novas normas, de novas leis, né, sobre o tema. E o fórum a cada dia cresce. Nós temos também organizações não governamentais, também parceiras do fórum, e temos as empresas também, que estão também colaborando, né, pensando um pouquinho nessa nova ideia de que árvore, de certa forma, não é tão somente um patrimônio que pode ser descartado, não. Do contrário, a árvore hoje é um ativo ambiental, é um componente muito essencial à política urbana. Então, nada melhor, né, do que convidarmos a participar, né, desse nosso podcast, aqui na OAB, do Dr. Flávio Telles, né, que é hoje o coordenador sudeste, né, da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, que foi talvez a instituição mais clássica do nosso país, que pulou à frente, né, em todas as políticas há muitos anos atrás para trabalhar a ideia de arborização urbana. Doutor Flávio, por favor. É uma satisfação e uma gratidão para a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana estar presente num podcast aqui na OAB. A Sociedade Brasileira de Arborização Urbana tem 33 anos. Ela foi fundada em Vitória, em 1992. Ela é totalmente apartidária. E essa questão de ter uma legislação específica para a arborização urbana remonta antes mesmo da criação da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. Interessante. No encontro que nós tivemos em 1984, já se pensava em ter uma política que falasse sobre a questão da arborização urbana. Em 2014, quando tivemos aqui no Rio de Janeiro
o Congresso Brasileiro de Arborização Urbana, isso também volta ao radar da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. E em 2019, quando tivemos o congresso na bela cidade de João Pessoa, isso ficou como meta da diretoria que estava assumindo naquela ocasião, e também lá, em 2019, surgiram as primeiras conversas entre a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com vistas à montagem de um curso de pós-graduação em arborização urbana, e que hoje já evoluiu para um curso de pós-graduação internacional em florestas urbanas, junto com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, de Portugal. Maravilha. Então, essa foi uma crescente. Quando começou a pandemia, em 2020, as pessoas ficaram dentro das suas casas. E aí a ESBAU, como é conhecida a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, começou a pensar como poderia desenvolver essa ideia de uma política nacional de arborização urbana. O que foi feito? Montou-se uma comissão de diversos profissionais com diversos estados e categorias profissionais para elaborarem um projeto de lei. Certo. E tinham, inclusive, 2 profissionais do direito, tinha arquitetos, engenheiros agrônomos, paisagistas, florestais, biólogos, e esses profissionais elaboraram o projeto de lei. E, após a elaboração desse projeto de lei, nós fomos procurar a Frente Parlamentar de Meio Ambiente da Câmara Federal, que na época era do deputado Agostinho. Sim. E ele se encantou com o projeto. Ele falou, não, vou levar esse projeto para a Câmara Federal. E deu entrada no projeto. Ah, perfeito. Só que ele acabou não sendo reeleito, mas ele levou a ideia, que continua tramitando na Câmara Federal, está inclusive na Comissão de Constituição e Justiça, que é a última comissão dentro da Câmara Federal, para dentro do governo, quando ele assume o IBAMA. E aí ele leva essa proposta para dentro do Ministério do Meio Ambiente. E aí, conversando com os colegas, surge, dentro da coordenação de Cidades Verdes Resilientes, certo, o Plano Nacional de Arborização Urbana. Então foi uma coincidência positiva, né? Coincidência positiva. Durante essas primeiras conversas, a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, ela é convidada a participar da elaboração da Planal, junto com uma universidade, que por acaso é a Universidade de Alagoas, Federal de Alagoas, a UFAL, e o pessoal do Ministério do Meio Ambiente começa a participar também dos eventos da ESBAU para mostrar o que era essa proposta de um Plano Nacional de Arborização Urbana. Perfeito. Para que a coisa fosse participativa,
como você bem colocou. Então, professor, a temática, na verdade, legislativa pode ser nova, mas o histórico mesmo participativo já é bem antigo, né? Com certeza, é muito antigo, porque isso já era uma preocupação das, dos técnicos que estão envolvidos com os problemas da arborização há muito tempo. Porque houveram conflitos. Você colocar um vegetal na área urbana, ele muitas vezes, se ele não tiver um planejamento, Sim. causará conflitos. E a gente tem diversos conflitos. Então, professor, exatamente, esse é um dos tópicos, né, que eu gostaria de abordar com o senhor, talvez seja um dos mais polêmicos tópicos quando pensamos em arborização urbana, que em geral gera sempre uma demanda judicial, né, sempre uma ação, sempre um processo judicial para discutir, né, a temática da poda e até mesmo da localização, né, da árvore na ambiência urbana. A gente assiste aí algumas podas que são feitas por empresas de energia elétrica, porque a preferência, claro, é a energia que nós dependemos dela. Mas as coitadinhas das árvores, né, poxa, sofrem com algumas podas que, às vezes, aquela famosa poda poodle, igual um pomponzinho para um lado, um pomponzinho para o outro, né? Uma galhada para um lado, uma galhada para o outro, e no meio passando a fiação. Primeiro temporal, primeiro grande ventania que ocorre, né? A árvore cai. E São Paulo, por exemplo, é uma metrópole que vem sofrendo muito com essa questão, apagões diversos, né? Mas a culpada não é a árvore, a culpada é quem não planejou, né? E o planejamento envolve muita coisa. É, por acaso, uma das disciplinas que é dada no curso de pós-graduação lá da Internacional, da Rural com a UTAD, é justamente isso. A questão do planejamento, a questão da seleção das espécies. Perfeito. Porque você ter a fiação e você ter uma árvore, desde que ela consiga se desenvolver, que ela consiga ser feito um manejo adequado, que a gente tenha uma fiação também adequada. Porque se você tem uma fiação compacta, ou multiplexada, ou isolada, convive muito bem com a arborização. Porque você não pode ter os ramos da árvore tocando o tempo todo na fiação, porque fecha curto. Porque na maioria das fiações, elas são sem isolamento. Se elas estão isoladas, o ramo bateu e voltou, nenhum problema. Mas se ela é sem isolamento, bateu, fecha curto. E aí a gente vê nas ventanias coisas explodindo, né? Você vê problemas, pessoas ficando sem iluminação. E, como você bem falou, não só as companhias elétricas, mas todas aquelas companhias que têm fiação em postes manejam a arborização. Sejam as empresas de telefonia, as empresas de internet, a questão da iluminação pública, a questão dos semáforos. Então, tudo isso é aéreamente conflito com a arborização, além dos próprios prédios, né? Você vê a questão de você, hoje em dia, tem que se tomar muito cuidado onde você vai colocar um vegetal para que ele seja um vegetal desde pequeno até a árvore e ele ter o seu ciclo completo. Então, considerando todas as etapas.
da desenvolvimento da árvore. Porque a gente não quer uma árvore que vá durar 10 anos. A gente quer que a árvore dure 50, 60, 100 anos, como nós temos aqui no Rio de Janeiro, árvores na Avenida Marechal Floriano, aqui mesmo, pertinho, na Rua Santa Luzia, figueiras centenárias. Sim, ali na Santa Casa, ali, né? Na Ali calçada na da Santa Santa Casa. Casa da Misericórdia, aqui pertinho da OAB, árvores como as palmeiras imperiais da Rua Paissandu, que são da época do Império, não que todas sejam, mas deve ter algumas da época do Império, porque quem plantou aquelas árvores foi o Conde de para que a princesa Isabel passasse pelo aquele caminho e visse a beleza das palmeiras. Então, a questão histórica é muito importante. As árvores contam a história de um local. Você tem no mundo visitas às árvores históricas dos municípios. Como você conversou aqui antes, hoje tem um turismo de observação de aves. Isso. A Sociedade Internacional de Arboricultura, junto com as associações europeias, americanas, brasileiras, sul-americanas e do Caribe, também querem que tenha um turismo para se ver as árvores das cidades, árvores antigas. Nos Estados Unidos, se visita as árvores mais antigas. Na Europa tem isso também. Nós temos no Rio de Janeiro as árvores protegidas, sejam elas imunes de corte ou tombadas. E tem um aplicativo da Secretaria de Meio Ambiente e Clima que mostra onde essas árvores estão. Então, essa questão das árvores tem a questão, como você até falava antes, da paixão das pessoas pelas árvores. Perfeito. Essa ideia de paixão da pessoa pela árvore, né? Isso vai, de certa forma, não é conflito, mas vai se adequar ao que está acontecendo também com a questão do direito animal, né? Porque hoje, por exemplo, nós temos o conceito de família multiespécie. Animal hoje já faz parte do componente familiar, né? Tanto é que existem hoje vários acórdãos concedendo guarda compartilhada de animal não humano. E também eu acredito que nós estamos caminhando neste mesmo sentido, né, para a questão de se criar um novo direito, um direito vegetal, né, que hoje já está até criado, mas é regulamentador, como questão genética, questão de controle de acesso a componentes genéticos de um vegetal, mas que poderia se estender um pouquinho mais em relação a essa afeição. Porque quer queira ou quer não queira, né, um elemento árvore, às vezes, pode representar uma ancestralidade. Se seu pai plantou uma árvore no seu quintal, ou na sua residência, ou no seu sítio, seja, e seu pai faleceu, você vai olhar para aquela árvore de uma forma diferenciada, porque ele adorava aquela árvore, sempre ficava debaixo dela. Então, esse nível de afeição vai, de certa forma, dar uma conotação jurídica um pouquinho maior em relação à ideia de se tutelar, de se imunizar de corte, ou até de se tombar o elemento vegetal. Não é só um objeto. É claro que eu não estou falando aqui de vegetais comestíveis, né? Nem de hortaliças, não é isso. Ninguém vai ser contra o direito de se comer alface, brócolis, o que seja, não. Mas o componente árvore, o componente até mesmo de um arbusto que seja, ou de uma roseira que sua avó sempre venerou, sempre gostou, por que não protegê-la? Por que não tutelá-la? E aí, professor, a nossa presidente, doutora Ana Basílio, ela tem uma preocupação especial na vinculação da ideia de parque público, né? Que uma cidade como a nossa, no Rio de Janeiro, nós temos vários parques públicos, e falando especialmente também do Parque do Flamengo, né? Do antigo aterro do Flamengo, hoje Parque do Flamengo. É um parque maravilhoso, que talvez uma das maiores obras do nosso mestre Burle Marx, um paisagista de renome internacional, um grande nome brasileiro, né, no cenário internacional, em especial no paisagismo. E hoje nós estamos
encontrando algumas espécies, né, que não foram plantadas pelo mestre Burle Marx e que não fizeram parte do projeto inicial dele, né, e espécies, inclusive invasoras, né, como uma leucena, sendo plantadas no parque por pessoas, né, que, de certa forma, o controle e a fiscalização não chega até lá, não chega porque não tem componente pessoal, não tem componente humano, né, não tem efetivo para isso, né, para você ver se está plantando. Será que a guarda municipal vai saber se aquela espécie é exótica ou se não é exótica, ou se compõe o inventário de árvores do aterro do parque ou não? Ninguém sabe, né? Mas isso vem acontecendo, né, no Parque do Flamengo. Inclusive, algumas árvores que por lá estão também já estão sofrendo risco de queda e por aí vai. Nós temos hoje aqui no município do Rio a Fundação Parques e Jardins, que é uma das mais tradicionais instituições públicas especializadas Criada no criadas, né, Império. no Império para exatamente fazer o que fazemos hoje, cuidar de árvores, de monumentos, de praças públicas, né? E ela é responsável, sim, pela segurança, mas não tem pessoal o suficiente. Eu acho que caberia também a Guarda Municipal ter uma qualificação, uma capacitação, né, um grupamento específico para identificar árvores, como já hoje existe para a fauna, por que não também existir para as árvores, né? Na sua visão, de que maneira, né, o nosso fórum aqui também poderia contribuir, né, e a nossa coordenação também, para que nós pudéssemos, de certa forma, olhar de uma forma mais direcionada, mais dirigida para aquelas árvores que estão presentes lá no Aterro do Flamengo e também em outras praças da cidade. Por isso foi importante aquela reunião que nós tivemos, né, Sim, foi tema, inclusive, da penúltima é, reunião, né? isso. Nós tivemos uma reunião há pouco tempo dos dois fóruns, né, do Fórum Estadual E com o o Fórum Municipal, municipal. de estreitamento de laços, porque essa era uma das questões que também foram levantadas no seminário de arborização, que foi promovido pelos coletivos urbanos, junto com a Sociedade Brasileira de Arborização, com a Fundação Parques e Jardins, com a Conlurb, com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima e outros órgãos que deram como resultado a criação do Fórum Municipal de Arborização Urbana, Perfeito. que é essa preocupação com as árvores da cidade, sejam para a gente regulamentar e instrumentalizar esse plantio, que muitas vezes acontece de maneira, por vezes, equivocada, Uhum. plantando espécies inadequadas, plantando espécies não corretas em determinados lugares, onde você deve respeitar o projeto que existe, onde você deve plantar árvore da maneira adequada, porque às vezes se planta mudas pequenas, mudas fora de padrão, sem preparar o berço ou a cova de maneira adequada para aquele vegetal, planta ele muito raso. Então a gente vê problemas além do que aconteceu como você falou, do Parque do Flamengo, onde várias árvores foram plantadas onde não tinha previsão de árvore. Até a Porque frutífera plantada, né? não, existe até dentro do parque frutíferas plantadas, Uhum. só que em lugares específicos. Porque o problema não é plantar frutíferas. O problema é descaracterizar um projeto que é tombado. É a mesma coisa dentro do Campo de Santana, que é outro lugar tombado, o passeio público, que é outro lugar tombado, você sair plantando coisas que descaracterizem esses projetos. Esses lugares tombados, históricos, jardins históricos, eles são visitados pelas pessoas. As pessoas, quando vêm conhecer o Rio de Janeiro, vão a esses lugares para conhecer. A mesma coisa, eu já recebi mais de uma vez aqui no Rio de Janeiro
profissionais do Mato Grosso do Sul Uhum. que vieram conhecer obras, jardins do Burle Marx. E aqui pelo centro, eu rodei com eles. Na turma de pós-graduação da Universidade Rural, nas 4 turmas que já tivemos, nós estamos indo para a 5ª turma, Sim. que abre inscrições agora dia 8 de setembro de 2025 e vai até o iniciozinho de outubro, com inscrições abertas dessa pós-graduação internacional. Uma das atividades da aula prática, quando todos os alunos se reúnem, todos os alunos do Brasil, né, porque o curso tem vagas tanto para o Brasil quanto para Portugal. Infelizmente, a gente ainda não teve nenhum aluno de Portugal vindo visitar o Brasil. Nós já tivemos alunos nossos que foram participar das práticas lá em Portugal, mas ainda o contrário não. Sim, o coordenador do curso da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro esteve conosco nas 2 turmas dessa pós-graduação internacional. Enquanto éramos só no Brasil, e também da internacional, os alunos se reúnem no Rio de Janeiro e uma das atividades é conhecer esses jardins históricos, seja o Parque do Flamengo, seja o Campo de Santana, o passeio público, os jardins aqui no centro da cidade. E é muito importante, porque uma das cidades que começou a arborização no Brasil é a cidade do Rio de Janeiro, porque era a capital do Império. Sim. O Rio começa a arborização, mas Belém também começa. Então, essas 2 cidades têm muitas árvores históricas. As mangueiras de As Belém. mangueiras Né? de Belém, que hoje tem um programa que trabalha para evitar que frutos danifiquem veículos, pessoas. Então, temos que ter uma arborização adequada para que a gente não tenha problemas, como você bem citou, em São Paulo, com as chuvas, né? Inclusive, os colegas identificaram que corredores viários com prédios muito altos encanam, direcionam ventos e isso pode levar à queda de árvores. Então, o pessoal do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, também fez trabalhos nesse tema. Então, hoje, a arborização tem que ser muito bem planejada. Muita gente pega e fala assim, vamos acabar com toda a fiação aérea e enterrar toda ela. Uhum. Sim, mas primeiro, quem vai pagar esse custo? Segundo, as árvores já estão nas calçadas. Como é que a gente vai enterrar essa fiação? Vai sair cortar a raiz? Cortando raízes? Ou vai passá-las a 1 metro de profundidade, que é uma profundidade onde você vai ter menos raízes serem afetadas? Isso tem um custo? Vamos primeiro trabalhar uma fiação compacta, multiplexada, na maioria dos lugares, onde você implantar novas arborizações, aí sim, né, vamos criar um loteamento, um bairro novo, vamos enterrar a fiação, como foi feito em vários bairros aqui no Rio de Janeiro, na época do Rio Cidade. Do Rio Cidade, mas mesmo assim é importante que esse planejamento seja colocado em arquivos digitais para que depois, na hora da manutenção, a gente não tenha uns sustos.
Então, Como que professor. aconteceu? Deixa eu só te Aham. contar uma história. Fomos refazer um plantio em Copacabana. Certo. Toda a fiação está enterrada na Avenida Barata Ribeiro. Era Uhum. um dia, final de tarde. E aí fomos lá, já tinha uma árvore ali. E fomos fazer o replantio. Francisco, a nossa sorte é que eu estava com, com o pessoal que estava fazendo o replantio. Sim. E aí eu percebi uma coisa que o rapaz não tinha percebido. A fiação está passando a 1 metro da onde era a rua. Só que esqueceram. E tinha um cabo de força dentro dessa gola. Nossa. O rapaz ia Com a cavadeira com a cavadeira de aço. direto Se bobear, ainda em de aço. cima do cabo Meu de Deus. energia. Ele ia morrer Na hora. E ia sobrar pra gente, porque a pancada, né, vai para todos ao redor. E a outra coisa engraçada foi o que aconteceu na Rua das Laranjeiras. Uhum. Um plantio no Dia da Árvore com crianças pequenininhas, num lugar onde existia uma outra árvore. Ia ser plantado um pau-brasil, árvore símbolo do nosso país. Sim. Preparou-se tudo. E aí sai as criancinhas pequenininhas, era do jardim e pré-escola, para fazer o plantio desse pau-brasil nessa frente da escola. E aí, todo mundo ali, olhando, o rapaz vai, mete a cavadeira articulada, Uhum. Água. tubo de gás. Meu Deus. Sai todo mundo correndo, liga-se para a companhia de gás, e aí eles vêm, isolam e fazem uma multa para o rapaz que estava fazendo o plantio para a gente. E não tem nenhum aviso que está passando tubulação ali. Exatamente. E ali tinha uma árvore no mesmo lugar. Nós não mudamos o lugar. Nós fizemos o plantio. E a companhia de gás não tinha identificado que tinha uma tubulação. É, porque em geral você vê dutos, Tem, não escavar, exatamente. dutos, né, enterrados. Exatamente. Uhum. E aí eu mostrei para eles, eu ajudei o colega e falei, olha só, aqui tinha uma árvore enorme e que morreu. E vocês botaram uma tubulação já anteriormente? E quem sabe se não foi vocês que facilitaram a morte dela, cortando raízes. Então, era sobre isso que eu ia falar, professor. Ontem, eu resido no Grajaú, que é um bairro aqui da cidade do Rio de Janeiro, um bairro muito arborizado. E, ao sair de casa, eu vejo que a companhia de gás está fazendo uma obra, né, próximo ao meu vizinho. E eles cavaram um grande buraco para encontrar o cano de gás antigo, né? Acho que estão trocando a tubulação ali. E tem uma árvore lá, um oiti enorme, né, plantado, centenário. E eu fui lá ver, né, por detrás do tapume. Eu sempre gosto de olhar o que está por detrás do tapume. Quando eu olho por detrás do tapume, simplesmente eles cortaram toda a raiz do oiti para conseguir alcançar o cano antigo. E é claro que depois, né, quando eu chegar lá amanhã, aquilo vai estar coberto novamente. O próximo vendaval que der, eu acho que a árvore não vai ter sustentação, né? Depende do tamanho de raízes, depende da inclinação que ela tiver e depende da quantidade de raiz que ficou nas demais sustentações. Porque não se deve, em hipótese alguma, cortar raiz de uma amplitude muito grande. Então a gente tem que cortar raízes finas só, nunca raízes grandes. Nas obras, você escava, deixa a raiz à mostra e vai acessar o tubo, porque senão você pode vir
a matar o vegetal ou, se ele cair, matar pessoas. Perfeito. E, professor, o Dr. Ricardo Menezes, que é um fiel defensor das árvores, né, e assessor direto da nossa presidente, ele é um âncora na advocacia trabalhista aqui no estado do Rio de Janeiro. E todo advogado trabalhista faz um percurso clássico, né, para chegar ao Tribunal Regional do Trabalho, aqui na primeira região aqui do Rio de Janeiro. Ou seja, é caminhar por Avenida Chile. A Avenida Chile é uma icônica avenida aqui na nossa cidade, que comunica o centro histórico do Rio de Janeiro com a Avenida Rio Branco, né, com a Avenida Almirante Barroso e depois Antônio Carlos, até chegar à Praça 15. Mas o único lugar que você não vê árvores é ali na Avenida Chile, onde estão os principais prédios, né, referência do centro, do grande centro metropolitano da cidade, né, que são prédios com mais de 30, né, até 40 andares. E ali na Chile não tem uma árvore, ela tem um canteiro central, tão somente, sem nenhuma arborização, né? E o nosso intuito seria criar uma campanha para que o caminho dos advogados pudesse ser arborizado, por qualquer saindo queira ou do não, fórum caminhar na até sombra das árvores, o né? tribunal, né, do Para trabalho. chegar até lá. E depois, em consulta feita a Parque Jardins, e até uma conversa que eu tive até com o senhor, né, nós tomamos conhecimento de que ali embaixo existe uma galeria do metrô antiga. Exatamente. E não podemos plantar árvores. Ali tá tudo pronto, até a estação Carioca, da ligação que haveria, né, entre o metrô do Estácio até a Praça 15, está pronta desde o Estácio até a Carioca, e aí passa exatamente. Uma das soluções que poderia ser implementada seria colocar árvores dentro de grandes vasos, Certo. para que árvores de médio porte, Como aqueles da Presidente Vargas, que estão ali. que aí estilo- você poderia ter, e aí caberia, né, a questão dos prédios envolvidos ali naquele trecho adotarem os vegetais. Porque o que se optou para que não se deixasse de ter árvores era ter nos taludes dos prédios árvores. Ah, Então, sim. você tem Aqueles árvores. taludes gramados, Nos taludes os gramados ipês você ali, tem aham. ipês, você tem na catedral você tem os ipês e as paineiras vermelhas. Então, você tem no prédio do BNDES, você tem no da Petrobras também, mas efetivamente nas calçadas não tem. E você tem uma alta insolação que poderia ser viável para ter essas árvores nesses potes que caberiam e ficariam bem bonitos ali. Maravilha, professor. Nós já estamos terminando, né, o nosso tempo, mas gostaria só de uma última pergunta. Não é bem uma pergunta, é uma colaboração do senhor em relação ao Planal, que é o Plano Nacional de Arborização Urbana, né? O nosso fórum já tem como parceiros, inclusive, o ICLEI, né, que é uma instituição do terceiro setor ímpar, que vem auxiliando muito na construção do Planal, a ANAMA, que é a Associação Nacional dos Municípios e Meio Ambiente. A ANAMA Rio de Janeiro hoje é uma potencial parceira nossa aqui do nosso fórum de arborização urbana. E nós gostaríamos muito que o governo do estado, né, que é o responsável efetivo e legal, segundo o projeto de lei, para implementar o Plano Estadual de Arborização Urbana, pudesse também estar no nosso fórum, né, recebendo as nossas contribuições. Nós temos a certeza que vamos concluir, com certeza, a construção desse Plano Estadual de Arborização Urbana. É uma contribuição muito positiva de um instrumento legal e jurídico que a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Estado do Rio de Janeiro, tem esse compromisso, né? A doutora Ana Basílio, nossa presidente, me incumbiu dessa árdua tarefa, né, que é a OAB lutando por uma causa muito importante, né, que é um bom planejamento das árvores urbanas. E, na sua visão, né, como é que nós poderíamos, de certa forma, fortalecer ainda mais este fórum,
e fazer com que o governo do Estado pudesse tomar adiante. Nós já temos um projeto de lei aqui no Estado, né, do professor Josemar, deputado estadual aqui no Rio de Janeiro, mas nos falta a iniciativa do Executivo. O Executivo precisa estar colaborando, ou melhor, trabalhando nessa iniciativa. E mais, a árvore, ela é hoje já considerada como ativo ambiental, que pode ser negociado, né? Pode ser negociado em bolsa, pode ser um green bond, um investimento que você faz hoje em floresta de pé. A COP está chegando aí, vai confirmar mais ainda isso, a COP 30. Na sua visão, de que maneira a gente conseguiria, de certa forma, nos articular ainda mais para trazer o Estado, né, para tomar essa iniciativa? Neste momento ou a posteriori, quando a lei já for publicada? Não, eu acho que trazer o governo do Estado para o fórum é importante e cabe não só a coordenação da OAB, mas os contatos que todos nós temos, como também trazer para o fórum a parte de meio ambiente da Assembleia Legislativa. Perfeito. Trazer os deputados que têm já essa visão e que são importantes para trazer, além do projeto de lei do professor Josemar, trazer também aqueles que trabalham pelo verde na Assembleia Legislativa. E aí, gente, todos unindo forças, vai acabar aparecendo a participação do governo do Estado, da ACEAS ou do INEA, porque tem grandes profissionais nessas dois locais, tanto no INEA quanto no ACEAS. Então, isso irá acabar acontecendo. A gente tem que, talvez, identificar potenciais profissionais que possam estar, porque a gente pode convidar, né, a própria CEAS ou o INEA, e a gente também identificar profissionais que tenham essa faceta. Maravilha. Inclusive, eu gostaria de destacar que dos municípios já associados ao nosso fórum, são 17 hoje, a cada dia cresce o número. Nós temos São João de Meriti, né, que hoje já lançou um plano de arborização urbana, né, está na dianteira dessa temática da arborização urbana, participa, inclusive, das ações do Planal. E São João de Meriti, hoje, aqui no estado do Rio de Janeiro, né, é o município que tem a maior densidade demográfica de todo o estado do Rio. E é o quarto município da América Latina em densidade demográfica. Então, é uma tarefa árdua, mas que você já vê efetividade, já está acontecendo na cidade. O plantio iniciaram na semana passada, né, esse plantio, e a meta do secretário Antônio Marcos é bastante promissora em conseguir 10 mil árvores serem plantadas naquela municipalidade. A população agradece, todo mundo agradece, e a boa ideia é de que este planejamento já está sendo feito nos novos moldes trazidos pelo projeto de lei de arborização urbana, levando em conta todos aqueles princípios, aquelas metas, aquelas iniciativas que já estão plenamente adequadas a essa ideia. Então, eu só tenho, professor, de agradecer a sua presença aqui conosco, né? Para nós aqui na UAB é uma honra. Pela Ordem Podcast está plenamente satisfeito em tê-lo aqui conosco. Mais satisfeito ainda em tê-lo participando das nossas atividades como pleno colaborador do nosso Fórum Estadual de Arborização Urbana aqui do Rio de Janeiro. E eu tenho certeza que nós iremos construir um plano nacional e iremos conectar com o nosso estadual e depois também auxiliar a todos os municipais. E isso vai acontecer de forma plena, justa e muito rápida, porque, quer queira ou não, o Planal já está bem avançado, né? Já tivemos todas as reuniões e as oficinas, né? E acredito que ano que vem a gente já veja pelo menos algo sendo criado, um projeto de lei aprovado, né? E o Estado do Rio de Janeiro também, que ele possa construir o seu através das iniciativas do Fórum. E muitos nos perguntam, mas e depois, né, de
quando o projeto de lei, ou então quando o plano estadual de arborização urbana do Rio de Janeiro for criado, o fórum vai se extinguir? De maneira alguma. O fórum irá acompanhar o cumprimento da política estadual de arborização urbana. Com certeza. Porque a gente tem que lembrar sempre que o foco do tempo todo, tanto da política nacional quanto da Planal, é dar instrumentos para que os municípios, que são os gestores da arborização, possam ter árvores adequadas, sua cobertura vegetal ampliada, para que eles sim possam fornecer informações ao Estado, receber recursos para implementar a arborização dos seus municípios e passar a informação para o Estado, que passa para o federal. Quando for uma pesquisa ou uma informação, quantas árvores tem nas cidades brasileiras? Tem essa informação. Hoje em dia a gente sabe quantos habitantes tem na cidade. Isso. Nova York mapeou 100%. Exatamente. Acabou de sair que nós somos mais de 213 milhões de habitantes. Mas quantas árvores nós temos nas cidades? Isso é importante, porque isso vai na tentativa de diminuir uma coisa que foi identificada no mundo inteiro, que é a desigualdade do verde. Maravilha. Muito obrigado. Nós é que a Sociedade agradecemos. Brasileira de Arborização Urbana agradece a oportunidade, aproveitando para falar que, como última coisa, nós vamos ter, e você vai estar lá com a gente, Sim, de 19 a 25 de setembro de 2025, na bela cidade de São José dos Campos, o Congresso Brasileiro de Arborização Urbana. De 19 a 21 é o Campeonato Brasileiro de Escalada em Árvores. No dia 22, o Congresso Mirim de Arborização Urbana. E na noite do dia 22 até o dia 25, nós teremos o Congresso Brasileiro de Arborização Urbana num lugar maravilhoso, ao lado do Parque Roberto Burle Marx. É um parque belíssimo, nós estivemos lá no ano passado, durante o Fórum Latino-Americano de Florestas Urbanas, e teremos profissionais do mundo inteiro discutindo e do Brasil discutindo. Francisco vai estar lá, inclusive, falando do Fórum Estadual de Arborização, vai estar dando um mini curso, e outros profissionais, gente que está envolvida na arborização há muito tempo, gente de fora do Brasil, vamos ter colegas da América Latina. Então, é uma grande e importante congraçamento de profissionais. E a Planal também vai ser discutida lá. Muito obrigado. Nós é que agradecemos.